Olá! Hoje no Mundo Político, as demandas da segurança pública e a pauta da Assembleia. Parlamentares ligados às forças de segurança cobram desde a legislatura anterior uma recomposição salarial prometida pelo governo Zema. E secretários de Estado tiveram recentemente convocações aprovadas para prestarem esclarecimentos sobre o tema, em meio a dificuldades de mobilização da base governista em questões de interesse do Executivo. Eu converso com o deputado estadual Sargento Rodrigues, do PL, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Sempre um prazer recebê-lo no Mundo Político, deputado Sargento. Prazer é nosso, né? O Mundo Político tem um quadro muito importante, até porque a gente precisa, diferentemente da modalidade do trabalho das comissões, que são normalmente transmitidos, aqui a gente consegue focar mais em temas específicos para trazer informações aos nossos telespectadores. Então, deputado, os secretários de governo, Gustavo Valadares, e de planejamento, Luísa Barreto, tiveram convocações aprovadas na última semana na Comissão de Segurança Pública para virem à Assembleia prestar aí esclarecimentos, sobre a correção dos salários do funcionalismo público no Estado. Do ponto de vista das polícias e das demais forças de segurança, quais são as demandas represadas e o que será cobrado? Olha, nós fizemos a convocação em face do descumprimento de uma lei estadual, que é inclusive de minha autoria, a Lei 24.260. O que essa lei, na prática, trouxe? Com base no próprio artigo 37 da Constituição da República, que traz os princípios da administração pública, que é a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a eficiência, e no seu inciso 10, que fala que é assegurada a revisão geral anual aos servidores. Quando o constituinte originário colocou esse dispositivo, ele disse, olha, já que o servidor público ele não pode ir à Justiça do Trabalho reivindicar dissídio coletivo, acordos, nós temos que ter uma espécie de um gatilho. Essa foi a intenção do legislador. Um gatilho para que o poder de compra do servidor público, ao passar dos anos, não fique apenas à mercê do governante e que ele lembre que é assegurada a revisão geral anual, ou seja, a inflação. O que a lei disse? A lei determina, sob o princípio da administração pública e da legalidade, fala, olha, todo último dia do mês de janeiro de cada ano, o governo deverá publicar nos seus sites eletrônicos e oficiar a Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária qual foi a inflação aferida pelo IPCA, que é o índice de referência do governo do Estado, referente ao ano anterior. Só que nós fizemos uma audiência pública, o governo mandou lá o secretário adjunto de governo, mas ele chegou lá e simplesmente fez ali, tentou ficar enrolando, tentando encontrar uma forma de enrolar o debate no juridiquês, sem trazer de fato aquilo que a gente esperava. O governo deve aos servidores da segurança pública 35,44. A forma da gente aferir isso é de 2015 até 2022. Para uma inflação no período de 59,47, o governo deu, em 2020, 13% para as forças de segurança e em 2022, 10,06%, o que totalizou 24,03%, juros compostos um sobre o outro. Para uma inflação de 59,47, ao deduzir 24,03%, nós temos uma perda inflacionária de 35,44%. Lembrando, é assegurada a revisão geral anual. O governo deve, não é favor, é obrigação do governo repor a inflação para que o salário do servidor da segurança, policiais militares, civis militares, bombeiros, policiais penais e agentes socioeducativos e servidores administrativos das pastas possam recompor o seu poder de compra. Imagine que nesse período, mais de um terço do salário foi corroído pela inflação. Então o policial, ele paga aluguel, ele paga a prestação de uma casa, de um carro, ele tem faculdade, ou às vezes tem a faculdade do filho, ele tem um orçamento, como qualquer outro cidadão na face da terra. E ele precisa ter esse reconhecimento. Então o governo mandou um secretário, que apenas foi lá um secretário adjunto, enrolou, não trouxe a resposta, e em face desse desrespeito, desse afronto com a Assembleia, tanto eu e os outros dois deputados, entendemos que era necessário convocar e a reunião será marcada em breve.
O governo sempre coloca, deputado Sargento Rodrigues, a situação fiscal do Estado como um impeditivo aí para a concessão de parte, né, desses pedidos de recomposição, até por limites também previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Falta dinheiro mesmo ou é uma escolha política? É uma escolha política. E por que ela é escolha política? Primeiro que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela não impede reposição de inflação. O que ela impede é aumento real. E o aumento real é aquele que se dá acima da inflação. O que os servidores da segurança pública têm cobrado do governo é um período cujas deduções que foram dadas restou ainda uma perda inflacionária em 8 anos de 35,44. Lembrando que o projeto de lei da mesa da Assembleia, que concedeu ao governador, vice, secretários adjuntos, esse sim não poderia ter sido aprovado, sob pena de impedimento da Lei de Responsabilidade Fiscal em seus artigos 16 e 17. 300% de aumento. 300% de aumento. A gente arredondou, 298. O período alegado no projeto, que eles estavam sem aumento, ou sem inflação, é de 2007 a 2022. Esse período, a inflação aferida pelo IPCA é de 147%. No entanto, o governo concedeu 298. 151% de aumento real. Então, aí a Lei de Responsabilidade Fiscal impede. Tá. Por que ela impede? Porque ela diz o seguinte: se o comprometimento da receita corrente líquida no quadrimestre anterior ele for acima do limite prudencial, que é de 46,55. Tradução: se a arrecadação do Estado tiver comprometida com despesa de pessoal no percentual de 46,55, que a gente chama de receita corrente líquida, se tiver aí, já é o limite prudencial. Aí já não pode dar aumento. Mas se tiver 47, 48, 49, 50 e for a inflação pode. Então o governo, quando ele invoca a Lei de Responsabilidade Fiscal, é uma forma de tentar ludibriar a opinião pública, é uma forma de enganar a opinião pública, a imprensa, porque ela não impede. Nem se o governo já tivesse aderido ao famigerado regime de operação fiscal. Reposição de inflação é uma garantia constitucional. Está no texto da Constituição da República. Então não tem leis infraconstitucionais que poderia sobrepor esse dispositivo e impedir. Inflação pode, que não pode aumento real. No primeiro semestre, quando houve ali a votação, né, do projeto de recomposição do piso da educação, o senhor chegou a apresentar uma emenda para estender o mesmo reajuste de 12,84% retroativo. A mesma reposição inflacionária. Reposição inflacionária, isso aí. Eu sei que esse termo é importante para o senhor, para os servidores da segurança pública. Isso gerou muita discussão na época, né, e acabou não passando, mas foi uma votação bastante apertada, né, deputado? 34 votos para o governo e 31 para a nossa emenda. O que pesou na decisão do plenário? Pesou a atuação implacável do líder de governo, o deputado Gustavo Valadares, que eu até disse a ele no plenário, falou: mesmo você operado de apendicite, com a barriga costurada, você está aqui para defender isso para o governo? Nós fizemos uma emenda autorizativa, porque na prática, o governo, quando ele dá um aumento, ele manda para a Assembleia um projeto de lei pedindo a autorização do Legislativo para dar um aumento. É assim que funciona. E eu fiz uma emenda. Essa emenda teve a assinatura de 41 parlamentares, endossando a emenda, que autorizava o Poder Executivo a reajustar, a fazer a reposição de 12,84, que era o mesmo percentual da educação, para os servidores da segurança. Autoriza o Poder Executivo a conceder 12,84 os vencimentos básicos da segurança, nos mesmos moldes. Era uma emenda autorizativa. Porque na prática, né? E aí a alegação de vários deputados que queriam votar contra, alegando vice-iniciativa, que a emenda era inconstitucional, e não era. Porque ela é autorizativa. Infelizmente, Gustavo Valadares venceu a queda de braço. 34 deputados apoiando o governo, votou não.
e 31 deputados votou pela aprovação da emenda. É um trabalho permanente essa cobrança, um trabalho, acima de tudo, vigilante, persistente, permanente, que a gente carrega aqui enquanto parlamentar, oriundo da segurança pública, né, sargento da reserva da Polícia Militar, e que a gente acompanha esses números de forma detalhada, acompanha a legislação que trata do tema de forma detalhada. O governo deve e o governo tem que pagar os servidores da segurança. O senhor cita a atuação, né, do então deputado Gustavo Valadares, que veio assumir a Secretaria de Governo no lugar de Igor Eto, né, agora aí para o início desse semestre legislativo. O deputado João Magalhães ficou com a liderança de governo. Essas trocas melhoraram o diálogo do governo com a casa, deputado? Olha, eu tenho muito respeito pelo deputado Gustavo Valadares, um deputado que chegou aqui um mandato depois que eu cheguei, está no 6º mandato, eu estou no 7º. Ele tem tudo, ele tem toda a experiência política, parlamentar, para exercer um bom trabalho, para fazer a interlocução política. E quem ocupou a função dele também é um deputado muito experiente, foi deputado federal por 5 mandatos, está aqui na casa já no 2º mandato de deputado estadual. O deputado João Magalhães, muito experiente. Habilidoso, mas ainda falta ao governo, não por culpa exatamente do Gustavo Valadares ou do João Magalhães, falta compromisso do governo, falta empatia com a classe política, falta articulação e dar crédito e autonomia ao líder de governo e ao secretário de governo. É um problema mais de ordem pessoal do governador? Do governador, deste governo. É muito difícil. Às vezes a gente faz uma tratativa aqui em plenário, faz um compromisso de votar uma matéria, acorda com o líder de governo, como aconteceu com a PEC 53 da Polícia Penal, o líder de governo, o líder do bloco, senta à mesa com os demais líderes, faz um acordo, derrota o substitutivo número 2 e aprova o 1. A orientação, todo mundo derrotou o substitutivo 2, porque era um acordo entre oposição, base, independente, vota, depois vão lá e entra com ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, má fé do governo. O governo vem desrespeitando a Assembleia constantemente. Eles não têm apreço porque exerce o mandato aqui de deputado. Isso é claro. E esse ponto, para o deputado Gustavo Valadares, então secretário de Estado de Governo, e para o líder de governo, o deputado João Magalhães, romper com isso é muito difícil. Eu, em que pese toda a habilidade dos 2 parlamentares, eu não acredito que esse governo consiga realmente melhorar essa articulação política, não por culpa, repito, do Gustavo Valadares e João Magalhães, mas a culpa está lá no DNA. Eles não respeitam a classe política. Tem sido frequentes, de fato, dentro desse contexto, nas últimas semanas, né, deputado Sargento, manifestações de deputados da base diversos, críticas ao governo em diferentes setores. Há um pano de fundo comum nessas insatisfações, por exemplo, a questão das emendas. Isso está problemático? Olha, emenda parlamentar, eu nem faço discussão desse assunto, sabe por quê? O direito à cota parlamentar de emenda impositiva eu faço e o governo cumpre. Não entra nesse detalhe. Mas é muito além disso. Eu não vejo isso no bastidor, alguém falar de emenda. Não vejo. Sinceridade, eu não tenho visto. Mas o que eu vejo é a prática cotidiana. Eu dei o exemplo aqui da PEC 53. No outro projeto que trata da terceirização do trabalho do serviço socioeducativo, da privatização, também eu fui relator de um projeto de lei, foi transformado numa lei em 2020, que dava um prazo de 2 anos a pedido do próprio governo, com o senhor Samir, secretário adjunto, e no meu gabinete, com a assessoria aqui da casa, que fica emprestada a eles, o doutor Sabino, a Daniela Baracho, fizeram um acordo, pediram um prazo de 2 anos, a gente queria dar 6 meses. Foi feito um acordo para que a privatização findasse e desse prazo para o governo contratar e abrisse concurso no sistema socioeducativo. Foi feito um acordo, eu acatei a sugestão de 2 anos. Passado um tempo, eles vão lá e ingressam com a ação direta de constitucionalidade e suspende a eficácia do dispositivo que dava 2 anos. Ou seja, foi tema de debate recente na Comissão de Segurança Pública. Por quê? Porque o governo insiste numa tese de querer privatizar o poder de polícia. Poder de polícia, nem aqui no Brasil, nem em Minas Gerais, e em qualquer parte do mundo é privatizado. Poder de polícia, que é o poder de fiscalizar, além disso, polícia e o próprio agente
detém o que a gente chama que é o monopólio legal e legítimo do uso de força. Isso é só agente do Estado. Você não pode pegar um monitor do Instituto Elo, que é um OCIP, e vai falar assim, vai lá e dá busca no alojamento do adolescente infrator. Dá busca pessoal nele, dá busca nos pertences dele, no armário dele, faz a contenção no rebelião. Não é papel do privado. Isso é papel do agente público, é do Estado. E é um papel indelegável, intransferível. Então esse é um dos motivos que a gente bateu nessa tecla, cobrou, e a gente fez a visita com a Comissão de Segurança lá na Unidade Social Educativa, lá no Santa Helena, lá no bairro Vale do Jatobá. E ali ficou constatado que monitores de uma OCIP, ou seja, o setor privado, estava exercendo o papel de polícia dentro da unidade socioeducativa. Não pode. A lei não permite, nem na Constituição da República, nem na Constituição do Estado. Existe a Lei 15.302 de 2004, que vem o rol de atribuições do agente de segurança socioeducativo. Mas o governo insiste em atropelar, em descumprir as leis. Então, é isso que vem acontecendo na prática. Dentro desse assunto, né, de privatização, né, de privatizar serviços públicos, né, funções da administração pública, o governo não esconde de ninguém que continua tendo entre as suas prioridades as vendas da Copasa e da CEMIG. Inclusive, mandou uma PEC para cá que pretende retirar o referendo constitucional hoje previsto e diminuir o quórum para essa operação. Esse projeto está parado, deputado Sargento Rodrigues. O senhor acredita que há clima para essa discussão avançar na casa? Olha, eu não acredito, não. Até porque nós estamos tratando de uma PEC. E a PEC, aqui no Parlamento Mineiro, ela precisa de 48 votos a favor em 2 turnos. Então, talvez lá na CCJ, numa comissão especial, o governo consiga a maioria e aprove. Mas em plenário a conversa é completamente diferente. Então, há setores do Estado que a gente não tem problema. Codemig, por exemplo, é uma. Não tem problema nenhum privatizar a Codemig ou vender a maior parte de suas ações, né, que o governo detém. Eu não vejo problema nenhum. Mas quando se trata de CEMIG e Copasa, aí o debate tem que ser ampliado, tem que ser profundo, porque nós temos questões de desigualdades regionais e diferença de per capita, de regiões e de pessoas, que a parte desse Estado ele precisa estar presente. E ele precisa ter uma garantia maior de uma política pública extremamente vital para o ser humano, que é água e energia elétrica. Água e energia elétrica. Então, não é uma matéria simples de ser aprovada aqui. O governo gastará muita saliva, muito esforço, muita articulação. Agora, a continuar com a forma de tratar o parlamento, com a falta de respeito, com a falta de empatia e descumprimento de acordos feitos dos líderes em nome do governo, usando má fé, que o governo tem feito isso, eu não acredito que ele consiga aprovar de jeito nenhum. Essa semana o governo já está aí com um teste importante para a sua base, tentando aprovar um aumento de ICMS sobre produtos supérfluos, né, para financiar o Fundo de Erradicação à Miséria. Tema que vem dividindo os deputados. Qual que é a sua visão, deputado Sargento? Olha, eu acho que o governo, vou falar aqui um jargão popular, o governo vai tomar ataque em plenário, vai perder a batalha. Eu tenho conversado com diversos deputados da base do governo e fala que vai votar contra. Eu vou votar contra. O governo, por exemplo, nesses produtos aí, você tem a cerveja, você tem a ração para pet, a ração para cachorro, que desde o pobre ao rico compra ração para cachorro. A pessoa tem um cachorrinho lá na casa que vai lá e compra ração, lá no mercado próximo da casa dele. A cerveja. Gente, o cidadão mais humilde não toma uísque, não. O cara não toma uísque 12 anos, não. Ele não toma champanhe, não. Ele toma cerveja, que é uma bebida popular, uma bebida de acesso às camadas sociais mais pobres, não é? O governo quer aumentar a alíquota. Então o cara rala a semana inteira. Trabalha lá nas mais diversas funções de trabalhadores que nós temos aqui no Estado. O governo vai aumentar o valor. O governador é crítico, inclusive, ao aumento de impostos na esfera federal. Né? Eu tenho aqui, inclusive, o vídeo dele dando uma entrevista parece que é o Abílio Diniz, né? Parece que virou apresentador de programa. É um homem poderosíssimo, rico, né? O dono
da rede Pão de Açúcar, lá no estado do Rio, ele dá uma entrevista falando que no governo dele, primeiro mandato, não se aprovou aumento de imposto, que ele é contra aumento de imposto. Olha, ele é contra aumento de imposto, manda um projeto de lei para aumentar imposto. E eu disse hoje no plenário, fiz um alerta hoje em plenário, você que é deputado, o governador vai às redes sociais e fala que é contra o aumento. Aí o governo manda para a Assembleia, você aprova. Quem aprovou? O governador ou foi você, deputado? Vai ficar no colo dos deputados. Eu não acredito que o deputado, por mais cordeirinho que ele seja, por mais fiel ao governo, que ele vai botar a cara e falar, eu sou responsável por aumentar a ração, a cerveja, telefone, é supérfluo. Qual pobre que não tem o telefone hoje? Qual morador de favela, de vila, de periferia que não tem telefone? Todo mundo tem. Vai aumentar. Armas. Vai aumentar o ICMS. Eu sou autor de uma lei que garantiu a isenção em 2021. O governador sancionou e não conseguiu levar ela a efeito, zerando o ICMS de armas, ou seja, 25%. Então, para um policial, né, e eu fiz aqui o paralelo, e a ideia nasceu, conforme o taxista. O taxista tem o táxi como o instrumento do seu trabalho. Então ele tem isenção de ICMS e de IPI. Justíssimo. Só que a arma para o policial, a munição e a algema, é uma ferramenta mais necessária que o taxista tem no seu veículo. Por quê? Porque além de ser uma ferramenta de trabalho, é a ferramenta de proteção depois que ele termina o turno de serviço e vai para casa. Aquele instrumento ali é que muitas vezes impede do policial ser atacado depois que ele prendeu uma quadrilha, que ele combateu o crime no dia a dia. Então eu apresentei a lei foi aprovada, sancionou. O governo até hoje não botou em prática. Por quê? Porque não teve boa vontade de ir lá no CONFAZ, que é a reunião do Conselho Nacional de Fazenda, fazer um trabalho com os secretários antes e pedir a aprovação para poder colocar em prática. Ele não fez, não reduziu a alíquota de 25% para os policiais, agora quer aumentar de 25% para 27% a compra de armas, que chamou de produto supérfluo. Então é o seguinte, o governo está enrolado. E eu tenho visto, tenho conversado, diversos deputados da base do governo vão votar contrário. Agora, nem mesmo a oposição, que eles tentaram convencer falando que era para o Fundo de Erradicação da Pobreza, a oposição quer que vincula. Para a verba ficar carimbada. Alega que estaria sendo desviado. E o governo não quer vincular, ou seja, o governo quer jogar no caixa único e fazer outras contas, pagar outras despesas. Outro assunto que segue em compasso de espera é a possível adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal com a União. O senhor já fez menção a ele aqui, né? O pedido de desarquivamento do pedido também encontra-se parado, né, do projeto que autoriza essa adesão. Esse pedido de desarquivamento está parado aqui na casa. O pagamento de parcelas da dívida do Estado com a União está suspenso por liminar, né, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Como que o senhor enxerga os possíveis efeitos, né, dessas negociações que prosseguem, né, entre as esferas federal e estadual para o serviço público? O governo, mais uma vez, quando você falou da PEC, que permite, né, a retirada do referendo na venda da CEMIG e da Copasa, é a tentativa do governo avançar com essa pauta para aprovar, de fato, o regime de recuperação fiscal. O governo erra novamente. E erra não por inocência. Ele está no segundo mandato. O governo erra com malícia, com maldade, eu diria, com má fé com a Assembleia. Até hoje o governo não mandou a cópia do plano de recuperação fiscal que ele entregou no dia 31 de maio. A Lei Complementar Federal 159 de 2017, lá no seu artigo 4º, no parágrafo 3º, determina que o governo não só encaminhará aos chefes de poderes e órgãos autônomos, que é a Assembleia, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e a Defensoria, como publicará no site eletrônico. Ele tem que dar ciência, tem que mandar cópia. Até hoje não mandou. Nós aprovamos um requerimento, o ofício pedindo a informação, a cópia do plano, foi encaminhado no dia 2 de agosto, dia 1º de setembro venceu o prazo, não responderam. Má fé do governo. Hoje mesmo aprovei um requerimento da comissão, vamos provocar uma audiência pública para que o secretário possa trazer a cópia desse plano. Então, assim, é uma forma de enfrentar a Assembleia, desrespeitar a Assembleia e negar informações preciosas. Informações
que é a obrigação que a lei determina. Então o governo, ele peca amargamente quando ele cria esse clima de embate com a Assembleia. O governo cria o clima de embate. Então, nesse sentido, eu vejo cada vez mais dificuldade dele conseguir aprovar o plano, né, o regime de recuperação fiscal, que são matérias que têm que ser aprovadas. Para que ele realmente consiga celebrar essa adesão, ele precisa perpassar por etapas. E etapa é venda de estatais, eu não sei quais são as garantias que estão lá, revisão do regime geral, do regime jurídico de servidores, ele tem que dar algumas garantias, só que isso precisa de aprovação de leis na Assembleia. E pela forma que ele vem conduzindo, pela forma que ele vem desrespeitando, pela falta de transparência, pela negação da própria articulação política com a Assembleia, o governo terá muitas dificuldades de aprovar. Deputado, infelizmente nosso tema está acabando, né, nosso tempo, mas tem uma questão importante da Comissão de Segurança que eu queria que o senhor respondesse rapidamente. Né, o assunto que vem sendo acompanhado, que é relativo a assédio moral e saúde mental nas polícias. Na última quarta-feira, um inquérito relacionado à morte da escrivã Rafaela Drummond foi concluído, né, encaminhado à promotoria. Quais são as maiores preocupações hoje do colegiado em relação a esse assunto e providências para que casos como esse não se repitam? Olha, o caso da escrivã Rafaela Drummond, lá de Lafayette, né, Carandaí, é um caso, assim, que realmente marcou muito os trabalhos da comissão. Eu cheguei a convocar a secretária de Planejamento e a chefe da Polícia Civil, o corregedor, porque parece que eles andam muito distante da realidade. Eles andam, parece assim, muito longe do dia a dia. A escrivã realmente sofreu assédio moral e sexual. Eu sou autor da Lei Complementar 116 de 2011, que disciplinou essa questão do assédio moral, que tipificou conduta e prescreveu sanção. É uma lei, modéstia à parte, ficou muito bem amarrada. Então, como autor da lei, como presidente da comissão, eu já não poderia deixar isso passar de forma nenhuma. É uma vida. E muitas vezes eles têm tratado isso com frieza, com número. A própria chefia da Polícia Civil e o governo do Estado. Então, o inquérito foi encaminhado, estão pedindo indiciamento do delegado, mas ainda tem a parte administrativa disciplinar. E essa a comissão vai continuar acompanhando. Esse adoecimento, muitas vezes, ele é feito porque falta efetivo. E eu tenho alertado, nos últimos 3 anos, o governo do Estado, a falta de efetivo. E é a principal força, eu diria, a deficiência maior de efetivo nas forças policiais é da Polícia Civil, o caso da Rafaela. Então depois vem a Polícia Militar, depois vem o Bombeiro, depois vem a Polícia Penal. Mas na Polícia Civil é gritante a falta. A falta de efetivo leva a uma sobrecarga de trabalho maior quem está na ativa. A sobrecarga leva a uma cobrança de chefes. E essa cobrança muitas vezes transforma em assédio moral e provoca o adoecimento, o absenteísmo. O cara vai no médico, em vez de ficar 3 dias, ele fica 15, ele fica 1 mês, porque há sobrecarga de trabalho. E a gente vem alertando o governo, falta efetivo, falta efetivo. Quando eles não ouvem a comissão, o resultado é esse aí. Vamos continuar vigilantes, fiscalizando, cobrando o efetivo, permanentemente, que a comissão tem feito, cobrar o efetivo das forças, e também denunciar e apontar as falhas em todos os casos de assédio moral que lá a comissão constatar, receber denúncia, ser acionado por um sindicato ou associação, nós vamos atuar com firmeza. Nós não podemos banalizar a morte de um servidor público por causa de assédio, por causa de pressão interna. Isso não pode acontecer mais nos dias de hoje. Muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, deputado Sargento Rodrigues. Nós é que agradecemos o convite, né? A Comissão de Segurança Pública estará sempre à disposição aqui do Mundo Político e eu espero que o telespectador que esteja nos acompanhando nesse momento tenha tido aqui a clareza de informações que aqui a gente tentou repassar de forma mais breve possível. Muito obrigado. Eu conversei com o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputado Sargento Rodrigues, do PL. Falamos sobre as mobilizações do colegiado na cobrança, né, de recomposição salarial e de outras demandas dos servidores das corporações policiais. E ainda das perspectivas da pauta de votações no Legislativo Mineiro nos próximos meses. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e
e até o próximo programa.